Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Segurança Pode. Esse podcast dedicado a você que trabalha com treinamentos, que está aí no mundo da segurança do trabalho e precisa conhecer cada vez mais os pontos importantes das normas e dos equipamentos. Já deu para ver que o papo hoje é sobre calçados. Eu estou muito feliz com o convidado que está aqui hoje, num oferecimento da MA Consultoria, que é a parceira aqui do Na Segurança Pode. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Fernando Brandião. Fernando Brandião, ele é gerente de marketing e inovações da Marluvas, um grande amigo, aceitou meu convite e hoje está aqui para falar para a gente, explorarmos muito esse mundo dos calçados de segurança. Fernando, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de verdade com a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Para a gente é uma alegria, né? A nossa parceria aí já tem muitos anos. A gente vê o quanto vocês são comprometidos com a formação dos profissionais que atuam na área da segurança do trabalho. E para a Marluvas é sempre uma alegria. Eu, como pessoa, adoro o projeto que vocês fazem. E nós, como marca, admiramos também o trabalho que é feito. E hoje é deixar uma contribuição, né? Às vezes a pessoa escuta o podcast, ela tira um insight, ela vê um produto que pode testar. E hoje, falando um pouquinho sobre os calçados de segurança, a gente espera contribuir aí com você que trabalha principalmente aí como treinamento, né? Então, você ter noção do que é uma boa engenharia de produto, o que é um produto de qualidade, o que é um fabricante sério, isso tudo vai contribuir com seus projetos aí nessa multiplicação do conhecimento da segurança. Perfeito. Marluvas é uma marca que a gente, né, a recíproca é verdadeira, a gente tá junto já há muito tempo, já fizemos algumas coisas, alguns projetos juntos, tanto na fábrica, né, conheci, tive o prazer de ir lá, em feiras. Fez a gravação, né, de todo o processo Foi, produtivo. foi. Quem tem curiosidade de conhecer é só entrar no Sim, canal que canal é fechado fechado com com a a segurança. segurança. Canal fechado com a Tem uma segurança. playlist Marluvas lá. Playlist Marluvas com todo o processo produtivo, separação dos materiais, construção do calçado, As informações do partes, processo. Então, isso sim. tudo contribui com a sua formação também. Não, é maravilhoso. E falando de treinamentos, hoje a gente trabalha, nosso público aqui, na grande maioria, está nos treinamentos. A gente trabalha treinamentos de todas as NRs, então tem a turma do trabalho em altura, tem a turma da eletricidade, está vinculada à NR10, e o calçado faz parte de qualquer Todo mundo, né? atividade, todo mundo precisa do calçado. E para a gente começar esse papo, eu quero que você explore, inicie contando a história da Marluvas, como começou. Estamos em Minas, eu sou mineira, eu gosto de tudo que é daqui, né? E a Marluvas, eu acho que tem muito disso, né? É nossa. A Marluvas é nossa. A Marluvas é uma empresa mineira. São 53 anos contribuindo com a proteção e salvando vidas, né? Nós, nas nossas reuniões, nas nossas convenções de venda, uma coisa que é muito falada é que a Marluvas ela não foca na venda do produto. A Marluvas foca em devolver o trabalhador para casa protegido. Se caso Exato. acontecer um acidente, né, e por isso que tem o nome de Sim. acidente, que a gente possa mitigar ao máximo qualquer lesão com bons produtos, Consequência. produtos que correspondam às expectativas da norma e também produtos que superem a expectativa da norma, né? Nosso bate-papo, se a gente tiver oportunidade, vão surgir alguns pontos assim. Uma empresa de 53 anos, Marluvas hoje produz mais de 1 milhão de pares de calçado por mês. São Muita mais de coisa. 12 milhões de pares por ano, entre calçados impermeáveis, calçados de couro, calçados de microfibra. Atende os diversos segmentos que o Brasil precisa de proteção. Então, desde plataforma de petróleo, frigorífico, mineração, siderurgia, trabalhador do campo, trabalhador da construção civil. Então, a gente consegue participar de todos os segmentos. Talvez seja a empresa no nosso Brasil com o melhor portfólio para cobrir o máximo de áreas possíveis. Legal. Então, a gente é muito obstinado em fazer produtos de qualidade, produtos que correspondam à expectativa do usuário e produtos que também tenham uma longa vida útil boa para que a gente também não faça as pessoas terem desembolso desnecessário. Desnecessário. Hoje a gente lida com o problema de produtos com péssima qualidade, produtos com materiais que não têm qualidade que perpetua na linha do Uhum. tempo, isso faz com que a empresa aumente seus custos e os seus gastos, e não é a forma que a Marluvas pensa.
a gente faz um calçado pensando em custo-benefício. Então, o calçado protege, é confortável e, ao mesmo tempo, ele tem ali uma vida útil longa e a gente Sim. percebe isso todos os dias em campo. É verdade, é verdade. Eu quero, inclusive, que você fale um pouco depois sobre a hidrólise, né? Isso. É o efeito aí do solado. A minha, eu até gravei um vídeo depois de 7 anos. Eu calcei, ela começou a desmontar a borracha. 7 anos é muita Soltar o coisa, chiclete, né? né? É muita coisa. Para quem não sabe, a hidrólise é um processo que o solado, ele fica parecendo um chiclete. Aí você começa a pisar e Sim. ele vai soltando. Hoje, os calçados de segurança, eles têm ali uma data mínima de 3 anos. Isso tudo de acordo com a armazenagem, a temperatura que o produto é exposto. E o calçado da Marluvas, a gente percebe que a gente consegue superar muito essa Sim. data de 3 anos. Então, o seu relato de 7 anos, 5 anos, 8 anos, já aconteceu Teve de eu a Eleni, tá encontrar falando de 12, né? 12 anos, né? É. Que tem um colega que tem uma Nobu que tem 12 anos. Já dá para entrar no inventário da família. O processo da hidrólise, ele acontece primeiro por causa do tempo e por causa da ausência de movimento mecânico. Então, o Ah, seu é? calçado, ele provavelmente estragou depois de 7 anos porque você ficou um tempinho sem usar. Sim. E aí essa Não é tão percepção ali, rotineiro. ele fica mais sensível. E aí quando você coloca no pé, ela é uma molécula, o poliuretano, que a ausência de movimento mecânico contribui para acelerar o processo da hidrólise. Então, se você está com ele em uso periodicamente, tecnicamente esse calçado não vai dar esse problema. E dentro dos Ah, 3 tá. anos ele não vai dar. Se ele ficar parado aqui e você coloca ele no pé daqui 3 anos, ele não vai dar problema. 3 Mas anos depois é de o 3 mínimo. anos, ele precisa de ter o movimento mecânico para que isso não aconteça. Então, uma dica importante é: calçado de segurança é para ser usado. Então, você vai Maravilha. fazendo rodízio. Acontece muito, o cara ganha na empresa um calçado novo. Aí ele guarda o calçado novo porque o velho ainda tá bom. O que Aham. acontece? Quando ele vai usar o novo, Já não dá se for mais. um calçado que já está no processo de fabricação e armazenagem até chegar a ele próximo desses 3 anos, ele pode estar pegando um calçado daqui a pouco e vai dar problema. Ah, faz Então é sentido. importante ter esse rodízio, esse uso. Ganhou um calçado novo, começa a usar o calçado novo. É bom porque a gente vende mais e é bom porque você Lógico. também está com um produto novo Lógico. ali. Lógico. É bom saber, vou usar meu calçado mais. Eu uso muito para dar treinamento prático, né? Dependendo da atividade. E eu tenho datas específicas, então acaba que realmente eu não trabalho e não tenho uma demanda para uso diário. Então Legal. talvez foi um fato. É um fato e é comum, tá? Comum, acontece conosco. Esses dias, eu tinha uma Premiere, que era uma Premiere que a gente fez há uns anos atrás, que ela era resistente à permeação de água. Era uma Premiere Essa é a minha. dryout, é igual a É a sua. minha. E aí eu dei a bobeira, fiquei uns 6 meses sem usar, porque eu praticamente tenho muitos Uhum. calçados. E aí vou fazendo rodízio, vou usando, mas essa que é o meu Ficou. xodó ficou. Aí outro dia eu coloquei ela no pé, na hora que eu pisei, o chicletinho apareceu. Eu falei, ah, que pena. Foi boa É. enquanto durou. Mas era uma guerreira, é um calçado muito confortável. Mas já é uma grande curiosidade do calçado. As pessoas já me perguntaram muito sobre. E até no dia que a minha aconteceu, eu até gravei um vídeo lá pro Instagram, comentei sobre, e falei, vou pedir a Marluvas para vir aqui explicar melhor, porque é um processo que é muito específico, né? E a gente trabalha com os treinamentos e tal, e eu gosto muito quando eu consigo trazer o equipamento, porque a gente trabalha a norma, trabalha a necessidade de usar. Agora, entender o equipamento é a praia É, do Fernando, né? o Fernandinho entende pouco de norma e muito de produto. Me explica, então, como que funciona o processo de fabricação? Como é que é isso de início? Como que é a idealização? Tem um- uma inspiração que vem de fora? É alguém, são os usuários que inspiram a criação dos calçados? Como que funciona isso? A criação, a elaboração, o modelo novo, os que existem, por que que eles se mantêm? Você já falou sobre a questão de custo-benefício, já tem os produtos que dão certo. Mas me explica sobre isso, como é que funciona para fabricar um calçado? Então, Gi, o processo de fabricação de um calçado, a construção, ele passa por várias etapas. Quando você trabalha com um P&D, um centro de pesquisa, você recebe inputs de feiras. Por exemplo, na próxima semana a Marluvas vai participar de uma feira
que é chamada de A+A. A+A, que é uma feira internacional que tem ali a exposição de mais de 128 fabricantes de calçado de segurança. E nessa feira a gente consegue ver para onde que o mundo está caminhando, quais os materiais que estão sendo utilizados, o que tem de tecnologia para se aplicar a material. Então existe essa coleta de ideias daquilo que as pessoas estão apontando como uma direção de construção de bons produtos, pelo prospecto da engenharia. Pelo prospecto da produção, a gente sempre procura fazer com que o calçado seja produzido mais rápido, porque cada vez mais é exigido da indústria uma velocidade na capacidade produtiva, e a gente utiliza muito a opinião dos profissionais da área, dos técnicos, as visitas que fazemos, as visitas que recebemos quando a gente está numa feira, a gente conversa com muita gente boa. Gente que entende muito de PGR, gente que entende muito, né, do PCMSO e que consegue trazer uma visão do que falta, das oportunidades, das janelas de oportunidades. Então, de posse disso, a gente começa a aperfeiçoar os produtos existentes e começa também pensando na criação de novos produtos. E o calçado de segurança, ele começa a ser feito pela parte superior, que é chamado de cabedal. Então, essa parte aqui, ó, é a primeira parte do calçado que começa a ser montado. Então, primeiro vai inspecionar o material para saber se ele está apto para ser utilizado. Se ele é um material de couro, por exemplo, esse aqui, ó, esse é microfibra, esse é de couro. O couro, ele é utilizado micrômetro em várias partes da peça, porque ele tem que atender uma expectativa de norma. Então, se tem alguma parte que não corresponde à expectativa de norma, ela não vai ser utilizada. Então, selecionou o material, isso, já tira ali. Selecionou o material, começa a fazer o processo da montagem, que é da costura. Depois que faz esse processo, vai para o processo de injeção, que é o processo do solado. O solado, ele é injetado em duas etapas. Ele é injetado uma etapa aqui, que vai em contato com o solo, que é uma etapa mais resistente à abrasão. Então, a densidade do PU aqui, ela vem buscando... Para a gente que trabalha com equipamento de proteção, o produto é utilizado em canteiro de obra, em piso irregular. Então, o calçado tem que ter uma resistência à abrasão. Então, esse PU é focado nisso. E o PU da entressola, que é esse daqui, ó, ele é focado no conforto. Então, quando você pega um calçado da Marluvas, quem tem pisada pronada e supinada, você raramente vai ver um calçado da Marluvas com isso aqui danificado, igual o tênis. Por causa desta tecnologia do poliuretano. E por usar um bom poliuretano também. Porque não basta ser de PU, mas tem muitas indústrias que colocam muito reciclado no PU. E isso faz com que o produto não fique tão bom. Então, a Marluvas, ela tem os parâmetros dela, bem conservadores, para que a gente faça um solado assim de alto nível, e a gente tem conseguido corresponder à expectativa mercadológica. Então, o processo ele passa por essas fases, desde a parte de concepção, novos materiais, engenharia, a opinião dos colegas que trabalham na área, e também ali a parte da indústria, que é fundamental, porque um dos motivos também da gente ver problema de qualidade na rua, até mesmo dos nossos concorrentes, é porque não tem uma indústria estruturada. Então, você percebe que o produto ele é costurado sem um determinado padrão, costurado de forma... passa muito detalhezinho ali que prejudica a construção do calçado. A matéria-prima não é boa. A maioria das vezes, a matéria-prima acontece muito. As pessoas, literalmente, muitas das vezes vendem um produto, mas entregam outro, sabe? Não trabalham com couro que seja hidrofugado para os calçados eletricistas, não trabalha com a microfibra que seja hidrofugada, e hoje o mercado está populado de produtos bons e ruins. Então, o nosso intuito, principalmente, de contribuir com você, que participa dessa jornada de aprendizado, é te dar jogar a luz na engenharia de produto, sabe? Eu venho falando disso há muitos anos, já fiz várias palestras focadas na engenharia de produto, para que o profissional da área saiba escolher bons produtos. Porque não é só a Marluvas que tem bons produtos. Eu tenho concorrentes que têm produtos de alto nível, produtos extremamente bem acabados, produtos resistentes e duráveis. Porém, eu preciso ensinar o técnico de segurança a fazer isso. Preciso ensinar o decisor a fazer isso. Porque senão vem um fabricante que não tem responsabilidade social, responsabilidade com o seu compromisso ali do que ele faz, que é proteger vidas, e vende qualquer produto para a pessoa.
E é isso na hora que... Aonde que isso aparece? Na hora do acidente. Porque quando ainda está só na relação do custo, né? E principalmente Sim. você que tem algum amigo que é comprador, alguém que trabalha na área de suprimentos, os KPIs são muito orientados ao custo de aquisição. Só que o custo de aquisição, ele não é um custo total da operação. Sim. Porque se você comprar um calçado desse 3 vezes no ano, e se eu te der um calçado que você vai comprar uma vez só no ano, então você tem que fazer essa correlação, esse balanço. Verdade. E muitas das vezes isso não é feito e aí a pessoa acaba entrando nessa onda de ter um produto que dura pouco, porque o custo de aquisição às vezes foi baixo. E calçado de segurança não é caro, pelo tempo que ele dura, pela vida útil e pelas proteções que ele entrega, eu entendo que é um EPI muito barato, muito barato. Agora, você consegue deixar, para quem está acompanhando, uma dica, assim, para eu entender se esse calçado é um bom calçado? Consigo. O que eu preciso bater o olho e entender? Por exemplo, eu uso Marluvas sempre, né? Desde quando a gente iniciou essa parceria, eu sempre usei Marluvas e eu entendo que a marca é boa, a gente já fez coisas juntos para eu entender isso. Mas para quem está nos acompanhando, sei lá, encontrou um calçado, como que ele julga? Esse aqui não tá tão legal. Eu acho que a melhor forma de julgar equipamento, independente de ser o calçado, de ser um cinto, de ser um creme, é você primeiro fazer observação e comparação. Porque para você julgar, você tem que ter um parâmetro de referência, Sim. uma régua de referência. Por exemplo, tem gente que dirige um carro alemão. E aí, para ele comparar, por exemplo, com um carro chinês, ele tem que ter a experiência dos dois. Ele não pode falar do carro, por exemplo, chinês, sem ter dirigido um carro chinês. Verdade. E nem quem só dirigiu um carro chinês não pode fazer uma comparação. A comparação ela não pode ser só ao olho nu. Ela tem que ser, no caso do produto, tem que ter uma experiência, ela tem que ter uma experiência de uso. Então, o melhor teste, a melhor resposta é testa o produto. Submete o produto ao campo de teste. E eu quero aproveitar para fazer um convite para você que tem um problema com calçado de segurança. Nós temos na Marluvas um time chamado TTM, que é o Time Técnico Marluvas. Esse time nosso são os melhores especialistas do setor em proteção dos pés. Então a gente entra dentro da tua indústria, visita a empresa, faz a avaliação do PGR, dos riscos, identifica quais são os materiais adequados para se utilizar na sua planta. E aí a gente coloca os produtos para testar e acompanha junto com você a evolução do teste. Isso tudo sem custo nenhum. Isso é confiança no produto, sem custo nenhum. Então a gente coloca o produto no campo de uso, vai monitorando o uso, explica para o usuário, a pessoa que vai testar o produto, ela sabe o que ela está testando. Então a gente chega e fala assim, olha, você vai testar um produto novo, mas esse produto aqui, a gente quer substituir ele pelo que você está utilizando. Porque ele é um produto mais confortável, ele vai entregar uma melhor proteção, uma ergonomia melhor, porque muitas das vezes o teste, ele barra na opinião do usuário. Verdade. Então, porque se o usuário imaginar que aquele produto está sendo substituído simplesmente pela premissa de custos, ele já se bloqueia. Sim. Então, ele acha que quer economizar, né? Isso, procura o nosso time TTM. Temos no Brasil todo praticamente cobertura nacional. São os melhores profissionais. São incríveis, incríveis. Conhecem muito, eu tenho muito orgulho. O líder dessa operação é o Alexandre Abraão. É um cara legal de trazer aqui no podcast também para gravar. O Cleudi em breve vai participar também. Você já me deu spoiler, né? Falando aí um pouco da OCP. Cleudi é um cara fantástico, membro do CB32, é um cara que bem ativo, toda mudança de norma, é um cara super consultado, principalmente nessa comissão tripartite, sabe? Entre governo, empresa e usuário, para poder definir ali a utilização dos calçados. Mas é basicamente isso. Como que eu sei? Resumindo, né? Primeiro olha e compara, coloca um do lado do outro. Confere material, confere costura, confere solado. Por exemplo, um solado igual o da Marluvas, ele é um solado que ele tem as traves muito altas. Então, tecnicamente, tem mais poliuretano aqui. Olhando a olho nu. Ou seja, é um solado mais robusto. Você tem solado que você vai pegar que parece sapato social.
Então tem Sim. fabricante de botina que ele faz a botina, essas traves aqui são baixíssimas. Isso é custo, por isso que o produto é mais barato. Mas qual que é o problema? Ele desgasta rápido, às vezes não tem um bom poliuretano com abrasão e o calçado rapidamente precisa ser substituído e você acaba tendo um desembolso melhor. Então compara. A primeira comparação é olhando as propriedades do material. Segunda, colocando para testar. Não negligencie. Mesmo que você já esteja utilizando Marluvas, se alguém chegar para propor um teste de produto, faça o teste. Porque é importante, a gente percebe alguns colegas também resistentes em testar produtos novos, Sim. alguns colegas da área, e isso não é saudável para a evolução da área de segurança. Verdade. Isso é muito maior do que nós. Porque às vezes alguém está fazendo um produto legal, testa. Testa, emite a sua opinião, contribui, participa desse ambiente de laboratório. A gente está fazendo isso todos os dias nas indústrias. Mas é um projeto muito legal. É um projeto assim, a gente começou em agosto do ano passado. É um projeto que hoje a gente já conta com mais de 20 pessoas envolvidas nesse projeto. É totalmente alinhado com a estratégia da companhia, a estratégia de auxiliar o distribuidor, que é uma outra coisa legal. Assim, a Marluvas é o que é por causa do distribuidor. O distribuidor também tem participação ativa nisso, sabe? Os profissionais, os veículos de comunicação do nosso segmento também, os profissionais da área que trabalham principalmente com a área de capacitação também conhecem a Marluvas. Então, essa harmonia, ela favorece com que a gente continue produzindo bons produtos e continue protegendo vidas. Isso é maravilhoso. Porque não é só sobre ter o calçado, né? Não. É sobre a atividade que vai ser desenvolvida. Eu gosto muito de trazer essa visão. Por exemplo, eu falei de cinto, de cinturão. A gente possivelmente vai trazer aí mais fabricantes agora, né? Está formalizando aí, já tô Ela me deu um spoiler aqui. Já tô de olho aí pro podcast. É legal trazer essa percepção, porque, por exemplo, cinto, eu tenho muita proximidade com a área de cinto, porque eu falo muito de trabalho em altura e é inerente, né? Está totalmente associado o tipo do cinto. E às vezes a pessoa fala, o empregador quis comprar esse porque é mais barato. E eu, nas minhas aulas, inclusive, eu falo muito sobre isso. Não é sobre ser caro ou barato, é sobre o cinto que atende à atividade. Então, talvez esse cinto ele é mais caro, ele é mais robusto, mas ele é para atividade tal. E não é sobre eu quero economizar, é sobre essa atividade, não precisa. Então, esse entendimento favorece muito, até para o trabalhador usar o que ele de fato precisa. Então, essa questão, essa parte técnica, eu gosto muito disso. Porque, às vezes, a pessoa precisa comprar, então tem um vendedor, um comprador ali numa linha de conversa, mas sem entender de fato a realidade. E quando você faz isso, vai na empresa, entende a realidade, é muito mais assertivo. E principalmente porque a gente procura trazer a turma dos suprimentos e de compras para essa discussão. Para entender. Então a gente não deixa para envolvê-los no final do projeto. A gente fala, cara, isso é um projeto seu. Sim. Porque a gente pode diminuir. A gente tem casos assim que reduz 11%. Às vezes você troca o produto para um produto que custa muito mais caro, mas no final de um período de 12 meses você economiza 11%, 20%, 16%. Eu já vi vários índices de economia. Já teve teste também que não economizou nada, que você percebia que a atividade não existia, mas isso é importante, sabe? E quando você fala assim, igual o próprio exemplo do cinto ou de outros EPIs, uma coisa que precisa ficar claro para você que está trabalhando na área de segurança do trabalho e que precisa proteger vidas. O funcionário precisa ter gosto de usar o EPI. Sim. Ele não pode ver o EPI como um empecilho. Então é importante o equipamento de proteção ser confortável, porque ele sendo confortável, ele vai permitir uma produtividade melhor. Verdade. Se você dá um calçado ruim para o seu funcionário, ele não vai ter um dia produtivo. Vai não. Então, gente, incomodando. Então você coloca ali que seja 5% da fração de trabalho dele no período de um ano, vezes o número de funcionários, qual que é o impacto que isso tem na sua produção? Sim. E você falou tudo, Fernando, não tem nada pior que um calçado que te incomoda. É muito ruim mesmo. Esse conforto, ele é muito importante. E hoje eu vejo que os fabricantes têm melhorado nesse aspecto, né? De trazer... O EPI é a última linha de proteção, né? A gente sempre trabalha todas as outras até chegar no EPI. Quando chega no EPI, eu preciso que o trabalhador use. E quando ele sente gosto, aí eu lembrei aqui de uma pessoa, às vezes eu tenho um calçado e tal, e eu tenho uma pessoa,
na família, que não trabalha, em empresa, ele trabalha por conta e tal, mas adora ficar calçado com uma bota de segurança. Dá até gosto de dar o calçado para ele. Mas porque é confortável. Então, ele não tem obrigação nenhuma de usar, mas ele usa porque ele gosta, porque ele acha confortável e tudo mais. Então, você vê que faz sentido. Eu estou com a minha notebook aqui desde 7 horas, 6h30 da manhã hoje. Super confortável. Super confortável. E eu falei, vou continuar com ela porque Marluvas está vindo, vou usar minha Marluvas. Vou até tirar foto aqui, vou postar lá no Instagram que eu tô com a minha Marluvas. Confortabilíssimo, tô ótima aqui. E hoje ficou muito fácil, né? E leve, antes de você concluir, eu ia falar sobre isso. Você tá mostrando muito o seu lado ali, a parte do PU e tudo mais. É muito leve o calçado. É robusto, é bonito e é leve. O calçado de segurança, ele precisa, de fato, entregar essa ergonomia. Então, quando você tem o seu familiar ali que utiliza o calçado de segurança até na hora de lazer, a maioria de nós que trabalha, às vezes, na Marluvas também passa por esse problema. Às vezes vai na igreja, tá com o calçado da Marluvas. Tem calçados que são bonitos, né? Como o calçado da linha Premier. Olha calçado elaborado. Então, é um calçado, por exemplo, assim, ó, que é muito utilizado, principalmente pelos profissionais autônomos, porque tem operações que você é obrigado a utilizar o equipamento que a indústria te fornece, por causa do PGR da área. Mas quando a pessoa é autônomo ou quando a pessoa trabalha num cargo de gestão, não tem coisa mais confortável. Para quem utiliza muitas horas, quem caminha muito tempo. Então, os calçados de segurança hoje da Marluvas, eles são leves, ergonomicamente confortáveis e têm uma alta resistência. Então, são produtos para poder fazer com que a pessoa se sinta bem e se sinta protegido. Inclusive, essa linha Premier, ela é muito utilizada para ecoturismo. É muito comum você ver no ecoturismo as pessoas fazendo caminhada, fazendo track day, fazendo trilha, fazendo legendários usando o calçado Premier da Marluvas. Então, a gente percebe que é um calçado que corresponde a uma expectativa de uso. Então, esse conforto, ele realmente é evidente. Outro público que utiliza muito o nosso calçado, você vê motoqueiro, que é o motoboy. Verdade. Quando você olha para o pé dos motoboys, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, da nossa cidade aqui, você percebe assim, um uso avassalador do calçado. E praticamente eu fico orgulhoso que quase todos são Marluvas, né? De cada 10, 40 é Marluvas. Então, isso é bem legal. Porque é uma atividade que a pessoa trabalha muitas horas, ela está ali no trânsito, ela certamente tem uma experiência de segurança ou de alguém que teve uma proteção mediante uma queda. Então, é um calçado que realmente entrega proteção, conforto e ergonomia. Tem nada melhor que você tirar o dia trabalhando e terminar o dia bem com os pés descansados. Nossa, demais. Totalmente. Não é? Ir para uma festa com o sapato apertado não é ruim? Não, você tá doido. Imagina trabalhar o dia todo com um calçado que tá pegando no teu calcanhar, pegando no teu dedo. Uma outra coisa que é legal de falar de Marluvas, pela ótica do conforto, é a matriz de solado da Marluvas. A matriz de solado da Marluvas, ela é bem larga. Então, por que ela tem essa concepção? Primeiro, porque existem vários tipos de pés. Né? Na jornada de vocês da Marluvas, na jornada da Marluvas, vocês tiveram a oportunidade de aprender um pouco sobre isso. Tem 9 tipos que mais se repetem, mas existem infinitos modelos de pés, de variações de tipos de pés. Então, o calçado de segurança, ele é feito com uma matriz mais larga para que possa corresponder ao maior número possível de usuários. Porque diferente de um calçado de moda, que você vai testar, colocar nos pés, devolver ou não, ou trocar ou não, quando você está numa indústria, você precisa evitar que esse problema aconteça. Ainda vai acontecer, mas aí já cai no campo da exceção. Mas você distribuiu, por exemplo, 10 mil pares de calçado. Você não pode ter 30% dessa amostra reclamando. Então, e a Marluvas hoje tem a melhor matriz de conforto. Você pegar todos os calçados, a matriz de solado mais confortável, principalmente para quem caminha grandes distâncias, é o calçado da Marluvas. Isso, assim, infinitos relatos, infinitos clientes trazem essa discussão. Para quem trabalha na mineração, que a turma anda muito, manutenção de linha férrea, siderurgia, a gente tem plantas que tem 15 quilômetros de extensão e mesmo tendo veículo de deslocamento, as pessoas ainda andam muito a pé. Então, o conforto do calçado da Marluvas, ele é algo também que precisa ser reforçado, porque é muito bom.
legal. Eu tenho um pé largo. Eu tenho um pé grande e um pé largo. Não vou falar muito do meu pé aqui, porque não é o caso. Mas eu sinto muito nos calçados isso aqui, né? Uhum. Como ele é largo, pega muito. E realmente, a minha tá mega confortável. Porque às vezes chega a doer o ossinho, A a lateral dos joanete, pés. né? Que é aquele ossinho lateral. Não sinto, você vê, eu tô o dia todo, eu não sinto. É fato, assim. Você vê que tem uma dimensão boa. E aí te proporciona conforto, você trabalha bem. Então, se olhar. Falando do conforto e falando disso, a Marluvas, depois eu quero que você fale um pouco do que você trouxe, que eu vou deixar pra gente fechar, pra você dar os detalhes aí, eu sei que você tem coisas para falar, mas a Marluvas tem uma linha, eu fiquei apaixonada na última feira, tênis, não tem um calçado mais ou menos nessa linha? Sim, a Com, gente. com cadarço meio próximo, e tem social, tem umas opções. Isso. Nessa linha, se você quer ficar mais arrumado, às vezes não é para chão de fábrica. Tem uma linha muito legal nesse Orientada a aspecto também, escritório. né? Tem sim. Por exemplo, calçado masculino social. A Azul Linhas Aéreas utiliza o nosso sapato social. Então, a maioria dos comissários de bordo, dos pilotos, que você olhar para os pés ali, provavelmente está utilizando Marluvas. Principalmente Legal. quando você perceber essa tonalidade dupla no solado, porque mesmo sendo sapato social, ele prevalece a característica. Você vai ver que é um calçado da Marluvas. Gol Linhas Aéreas, Legal. várias empresas do setor de segurança privada, por exemplo, Prosegur, tô falando o nome de marcas aqui, mas é só para as pessoas fazerem link com a atividade. Então, são produtos bem utilizados. A parte de tênis, a gente está explorando muito os cabedais que não são feitos em couro. Por exemplo, a gente tem um material que foi desenvolvido agora, que a gente está chamando ele de TXT, mas ele é um material sintético, produzido a partir de fibras de garrafa PET. Então, isso ajuda também com o nosso compromisso com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então, a gente tem construído produtos com esse olhar. Aonde que são utilizados geralmente? Montadora de veículo, movimentação de carga. Você pega, por exemplo, uma grande empresa logística, Mercado Livre e Shopee, utilizam Marluvas. Então, esses calçados que não têm tanta agressividade à área de uso, que é mais a proteção ao risco, à queda de objeto, ele aceita bem esses materiais novos, sabe? Esses materiais principalmente de cunho ecológico. Tem produto nosso, quando você pega um calçado nosso, tem um dos calçados nossos que, em média, cada par tira 12 garrafas PET da rua. Legal, fazendo uma conta ali de conversão e tal, para poder, então a gente tem esse olhar, sabe? Trabalhar ao máximo ali o compromisso com o meio ambiente, porque tem materiais que não tem como, você acaba indo na contramão disso, com a utilização de derivados do petróleo, a utilização de couro, mas também são por causa de todo o processo da indústria de transformação que existe, né? Então o frigorífico acaba propiciando essa oportunidade de explorar os materiais em couro. E a gente percebe no campo de uso que tem áreas que realmente precisa do couro. Então você vai para uma siderurgia, às vezes o material sintético é legal, mas hoje ainda o que responde bem é o couro. Principalmente ao risco de temperatura, respingo de solda, algumas coisas assim. A microfibra atende super bem, mas tem atividades que é essencial o couro. A gente já testou, colocou microfibra, funcionou. Várias operações funcionam bem, mas algumas mais críticas você cai ali assim, ó, essa aqui precisa de ser couro mesmo. Não? Mas é muito legal, porque se você consegue, na medida do que dá, trabalhar algo mais ecológico, ou seja, você está equilibrando. Está equilibrando. Porque eu vejo que o equilíbrio é muito importante. Sim. Se tem possibilidade por um lado, e ficou muito bonito, né? Ficou. O calçado ficou muito legal. Ficou muito bonito. A gente tem aí um projeto bem ambicioso para os próximos meses, no quesito de lançamento dos produtos. A gente ficou até em stand-by, sabe, esses últimos 2 anos, porque a gente veio de um processo de incêndio, um processo de implantação de sistemas. O usuário da Marluvas lá na ponta sofreu muito com o processo de ruptura, processo de desabastecimento de produto, e a gente conseguiu se recompor, se organizar, e agora que a casa está organizada, eu até te convido, né, para ir na fábrica de novo, está bem diferente de quando foi feito
aquele processo do fechado com a segurança para gravar ali a playlist de construção do calçado, hoje tá bem diferente, sabe? Tá bem legal. E volta lá para atualizar. Então, o nosso foco agora é devolver para o usuário essa tecnologia, esse lançamento, trazer coisas novas, sabe? Mas coisas novas que sejam aplicáveis. Porque às vezes a gente vê muita discussão de inovação num campo que não tem campo de uso. E o profissional precisa de coisas que sejam uso. Eu digo que a verdadeira inovação, ela resolve o problema. Verdade. Então, a inovação resolve o problema. E a Marluvas tem essa característica. Por exemplo, o bico de composite. Bico de composite foi a Marluvas que foi pioneira na aplicação no Brasil. Em parceria com a mineração, junto com a empresa Vale, a Marluvas passou a fazer o primeiro calçado sem nenhum componente metálico. E aí o bico de composite veio para substituir quem? O bico de ferro. O de ferro. Tá vendo? E assumiu muito bem, né? Assumiu, por quê? Se você tem aqui o cinza é o de aço, né? O bico de aço. Você tem aqui a queda de um objeto, esse equipamento aqui ele vai amassar. Uhum. Esse de composite, que é uma mistura de vários tipos de fibra, aramida e outras mais, se ele sofre um impacto, ele não tem memória. Então, ele volta à posição original dele. Então, o usuário não fica desconfortável. Dependendo do que aconteceu, o recomendado é sempre, após um acidente, substituir o EPI. Mas dependendo do que foi ali, a pessoa vai ver que o calçado não sofreu alteração nenhuma. E tudo isso aqui é feito para dar mais conforto, tá vendo? É diferente. Então, todas as biqueiras nossas, ela acaba passando por esse processo aí também. Tá vendo? Para a pessoa não perceber o bico ali na hora que ela tá fazendo o calce do calçado. Aqui, né? Exatamente. Mas eu já notei essa diferença quando você substitui o calçado, né? A calça um e outro, você percebe mesmo. Você percebe a diferença. Então, o composite foi a Marluvas que trouxe. Legal. Por exemplo, esse calçado aqui, falando ainda de inovação, que é uma Premier também, que a gente falou que o pessoal utiliza no ecoturismo. Essa forração escura aqui, ó. Essa era a minha. Essa aqui era do seu modelo, né? Essa forração escura aqui, ó, ela é uma forração térmica. Então, para quem trabalha em cidade ou para quem trabalha exposto ao sol, e geralmente calçado de segurança esquenta bastante, você trabalha, você é profissional de altura, você sabe o que eu tô falando. Você tá ali pendurado na escada, o sol tá exalando, o que acontece? O pé começa a transpirar bastante e esquentar. Esse forro aqui, ele evita isso. Então, hoje, no mercado de proteção dos pés, quem foi pioneiro nisso daqui? A Marluvas. E a gente tem outros materiais que a gente vai explorar. A gente vai vir com uma gama de materiais aí muito boa para o próximo ano. Estão todas em laboratório, sendo desenvolvidos, tratados com muito carinho, para que a gente volte essa vanguarda do lançamento de produtos e de corresponder o mercado ali com coisas legais e aplicáveis, né? Porque não é sobre inventar moda, é sobre trazer solução, né? E no caso do calor, cara, faz uma diferença tremenda. Faz. Nossa, e tem gente que já transpira o pé mais, passa um aperto. Realmente, ela não deixa transpirar. Não deixa. E assim, você percebe assim, às vezes, principalmente quando você vai igual Minas Gerais, tem algumas cidades que são muito quentes, né? Por exemplo, Governador Valadares. Sim. Governador Valadares é muito quente. Então, é um calçado que você percebe nitidamente que o seu pé não está na temperatura do lugar. Entendeu? É muito bom. Então, isso é perceptível. E outra coisa legal de comentar, que algumas pessoas não conhecem, é o palmilha resistente à perfuração. Sim. Então, o calçado hoje resistente à perfuração, não existe calçado anti-perfuro. Existe calçado com resistência à perfuração. É até um problema, porque na hora de vender ou de comprar, a pessoa fala, eu quero o calçado de composite com palmilha antiperfurante. Na verdade, ela é resistente à perfuração. Aqui é a palmilha de aço, utilizada no passado, é uma palmilha que vai na entressola do calçado. Então, ela vai aqui, ó, no meio desse aqui, bem no meiozinho aqui. Na hora de injetar, né? Sim. Entre o cabedal e o solado. Só que o que acontece? Essa palmilha de aço, ó, ela é bem dura e ela prejudica a flexão do calçado. Esse aqui não tem palmilha, palmilha nenhuma. Então, ela dificulta essa utilização. Aí, a gente trabalha com a palmilha resistente à perfuração,
que é uma planilha em fibra também, tem aramida aí, sim. e ela é confortável, ela é Já flexível. tem uma flexibilidade. E tão resistente quanto esse material de aço, e com uma característica que, como ele é costurado no cabedal, ele acaba preenchendo 100% da área dos pés. Essa daqui não é costurada, às vezes você tem uma margem ali folguinha. de ausência de proteção, né? Entendi. E a gente tem calçados na nossa operação, por causa desse time técnico que a gente tem, que tem as duas palmilhas. Mesmo. A gente tem uma indústria de pregos no Brasil, uma empresa de pregos, fabrica pregos, que a gente precisou fazer um calçado com duas palmilhas. Por quê? Ela usou por muito tempo a palmilha resistente à perfuração. E de repente começou a ter acidente. Perfurou um pé, perfurou outro. A gente correu para lá, levou o Cleudi, que você vai trazer aqui, levou o Gilberto, que é um outro profissional que a gente tem aqui em Belo Horizonte muito qualificado, para poder inspecionar e ver. Primeira coisa, teve mudança de processo. Então, tá vendo? O produto era bom para um processo. Para outro processo, já não é tão bom. Então, nosso time, quando chegou lá, trouxe alguns insights. Por exemplo, cara, tem muito prego no chão. Vamos colocar imã em todos os tipos de carrinho e máquina que passam nos corredores? Legal. Então, empilhadeira, carrinho de ferramenta, tudo tinha imã para agarrar os pregos. E aí, da parte do produto, então ali houve um incentivo e uma provocação para mudar o processo, para incluir ali um material. E no produto, a gente chegou a testar duas palmilhas dessa, duas dessa, e o que funcionou foi a composição das duas. Então é um calçado que não é tão confortável quanto outros calçados, entretanto, a pessoa exposta ali a um acidente, o prego não vai perfurar, não vai gerar um afastamento. Legal. Vai ter o acidente, mas não vai gerar um afastamento. Legal você ter o fabricante pensando em solução para você, né? E assim tem vários outros produtos, né? Vários outros produtos. Uma coisa legal de falar também, metatarso. Muito utilizado na siderurgia, na mineração. E hoje o profissional da segurança passou a adotar ele para queda de objeto. Mas, na verdade, ele surgiu por causa da usina de cana e álcool, cana de açúcar. Porque na hora que vai cortar a cana, o facão fazia o corte aqui e acabava amputando o pé das pessoas. E aí surgiu esse carinha, que é o metatarso. Vê que ele é um material plástico, sintético. Ele não foi construído pensando na queda de objetos, e sim no golpe de facão, do corte. Corresponde bem essa propósito que ele fez. E aí, pensando no campo de uso e no teste, apesar de não ter normatizado que ele protege a queda de objetos, a prática mostra que protege. Então, vários profissionais passaram a adotar esse produto aonde tem risco de queda de objeto. PGR tem risco de queda de objeto? Metatarso. Por quê? Ele evita a fratura dos ossos do metatarso. E para quem não sabe, um afastamento por fratura de metatarso é mais de 3 meses. Sim. Então, são produtos construídos para uma aplicação que acabam sendo exportados para outras áreas de risco, né? Aqui eu tenho calçado, é o famoso manobreiro, é o manobreiro mais bonito que tem no mercado. Isso é bonito mesmo. Isso é de microfibra, bem robusto. Quem que usa isso aqui, Gi? O pessoal da mineração, principalmente na mineração. Mas cresceu tanto o uso desse produto que você pega as empresas de logística, por exemplo, a própria Shopee migrou para esse modelo agora. Ele é bonito. E é um calçado muito robusto. E o que ele entrega? Qual que é a diferença da entrega de um calçado de amarrar para um calçado de elástico? No caso desse daqui, a primeira coisa é o conforto. Então, quando você tem um ajuste ao tamanho dos pés, já é um ganho. Sim. Um ganho ergonômico. E quando você tem um ajuste da altura do cano, se você colocar os dois aqui, ó, colocar para a câmera para o pessoal ver, esse calçado aqui, quando ele é amarrado até aqui em cima, ele evita a torção. Ele evita a torção no caso de um acidente. Por exemplo, a minha irmã trabalha numa mineradora e ela é engenheira civil. Ao sair de um container, a escada parece que estava bamba e ela virou o pé. E ela usa esse calçado aqui, exatamente esse calçado aqui. E eu sempre orientei ela a deixar bem amarrado, porque não adianta você usar um calçado desse e amarrar só daqui. Porque essa proteção, ela facilita. Então, o pé dela luxou,
mas ela poderia ter tido um rompimento de tendão, Sim. poderia ter tido outras consequências Lesões se ela mais estivesse graves. utilizando um calçado que não previne a torção. Então, assim, existe calçado anti-torção? Não. Não existe norma para anti-torção. Não existe calçado, então, anti-torção. Isso. Mas todos que são mais altos vão Prevenir. prevenir? Todos essa classe aqui, ó. Esse aqui, esse aqui também, Uhum. porque é um calçado do tipo C. Existe calçado do tipo A, do tipo B e do tipo C. Calçado tipo A é como se fosse um sapato. O tênis, o sapato social da Azul é de calçado tipo A. Calçado tipo B, botina. E o calçado tipo C, o que a gente chama calçado coturno, ele tem uma Coturno. altura maior e aí a gente consegue Protege mais. proteger mais. Isso é um escarfador, usado principalmente em siderurgia. Então você vê que ele tem o fechamento em velcro justamente para poder prender os pés, para ficar preso nos pés. É. Entendeu? Ali na Fechamento. área acima dos artelhos. Então, na hora que a pessoa fecha, ela coloca no Ele pé é todo. toda E a ajustada. proteção. Porque aí cada usuário tem um tamanho de canela, né? A gente Exato. brinca que é um mocotó. Então, tem gente que tem um mocotó grosso, tem gente que tem um mocotó fininho. Aqui o cara puxa, ajusta, Vai ajustar para ele. coloca e aperta. Aqui Fica vai ficar muito bem confortável, mas aqui tá preso. No caso de uma lesão, ele não vai Proteção sofrer. se contra a queda Também. de material. Entendeu? Legal. Então, isso é um exemplo. Talvez esses produtos hoje existem por causa da contribuição de você que é profissional da área. Por isso que é importante que usou e falou assim, sentiu, cara, e se a gente fizer um reforço aqui? Então, na história dos calçados, na história da modelagem dos calçados, a gente recebe muito input. do cliente, do Por usuário. exemplo, tem um calçado de frigorífico que nós invertemos o lado de uma costura e o calçado aumentou a vida útil em 60 dias. É mesmo. Isso já tem uns anos, né? A gente atendia um grande frigorífico, eram mais de 100 mil pessoas, então o volume era estratosférico. E aí o que acontece? Tinha um problema de alto consumo. E a gente investigando, matéria-prima boa, produto bom. Falei, cara, e se a gente mudar a modelagem? Aí mudamos a modelagem do produto, aumentou 60 dias na vida útil. Que legal. Então, pra gente não Usando mudou o custo detalhe. nenhum. Foi só literalmente inverter o lado da costura para onde puxar a costura um pouco pro lado, a gente resolveu um problema. Então, Que legal. por isso que é importante fazer o teste. Quem que vai dizer se o produto é bom ou ruim? O teste. Tem uns. Entendeu? E esse que você trouxe aberto aqui? Ah, tá. Isso Você tem algo para falar sobre ele? é para poder mostrar. Ah, para mostrar lá. Tá vendo? Igual a gente comentou um pouquinho sobre o solado. Vou colocar para a câmera pessoal ver. Vou abrir aqui. Tá vendo? As duas camadas do poliuretano, tá vendo? Dá para ver. Uma fininha e a outra focada no Sim. conforto. Olha lá. Ó. Aqui, ó. As Tá duas vendo? camadas. Isso aí, as duas camadinhas. Aqui a gente tem a palmilha antiperfurante também. Tá vendo aqui, ó? Essa Sim, parte branca ali. Que é aqui. Isso. E aqui a aplicação da biqueira de composite. Ah, tá. Ela já tá aplicada aqui, isso. E aí quando você olha por dentro, você vê que o calçado é todo forrado, tá vendo? Sim. Todo costurado. forrado, e isso permite um conforto para a pessoa, para ela poder utilizar. Tem muito calçado que é baratinho. A gente tem um grande concorrente que faz um calçado bem baratinho desse aqui, mas o calçado não tem nem forração por dentro. Então isso também faz com que o usuário tenha problema de conforto, entendeu? É verdade, verdade. E o conforto, mais uma vez dizendo, né? É essencial. Essencial. Produção Tá depende de conforto. confortável, ele vai usar e... Ele vai e a usar gente- bastante, ele vai caminhar, vai caminhar legal. Que bota de PVC, uma coisa legal de falar do calçado de PVC da Marluvas é que ele é feito com polímero 100% virgem. Então, a indústria de calçados impermeáveis, ela trabalha com muito PVC reciclado. Reciclado de material hospitalar, de brinquedo. A Marluvas, os calçados são com polímero 100% virgem. Então, isso contribui para que o calçado tenha uma vida útil melhor. Melhor. Um conforto, uma maciez. A pessoa utiliza... Não é seco, tá vendo? Se você pegar... O pessoal chama de galocha, mas né, a bota de PVC... Tem um que ele tem tanto material reciclado que ele parece uma madeira, duro. É duro. E olha como é que é confortável. Eu percebi isso quando eu peguei É aqui. um calçado extremamente confortável e com longa Por dentro. vida útil. Por de uso. dentro, gostoso. Muito, muito gostoso e tem uma boa aceitação ali, principalmente nas áreas
de câmera fria, e o que tem na cor preta é muito utilizado para aplicação de defensivo agrícola. Sim. Então, ele tem mais resistência a outros materiais químicos. Então, para quem trabalha com aplicação de defensivo agrícola, é um excelente produto Pela também. cor? E leve. Hã? Pela cor? Não, pelo tipo do material. Pelo fato do polímero ser um polímero virgem, ele acaba suportando outros tipos de material. Entendeu? Agora, a cor interfere o quê? O frigorífico é porque é normatizado que tem que ser branco, né? Sim. E o material branco, ele tem um outro componente além do PVC, porque o sangue é muito corrosivo. Então, ele precisa ter esse reforço, tanto que a bota de PVC branca ela é um pouquinho mais cara por causa desse insumo. Entendi. Esse insumo para proteger que o sangue detone o calçado. Contra a corrosão. Quando o PVC não tem, ele fica aquele PVC amarelão. Então, você vê no tá. frigorífico. Então, para que ele tenha essa cor, você vê que esse calçado não é novo, ele é um calçado já antigo e tá branquinho. Entendeu? Fernando, muito legal, muito legal. Uma aula, né? Uma aula. E a gente só vai aprender isso quando você vem aqui. Lembra que você tem que vir aqui mais vezes? Tem que vir mais vezes. A Marluvas precisa vir aqui. O Cleudi vai vir. Eu já tô no lucro, né? 2 na mesma semana gravando comigo. Fernando, você comentou. Fernando tá gravando, a gente já vai ter na sequência os 2 episódios, né? Talvez de uma semana para outra. E enriquecendo, porque você trouxe o calçado, a característica. O Cleudi vai falar de norma, ele vai trazer mais a parte técnica do negócio. Ele já falou comigo. Eu acho que a gente vai dar um pontapé muito legal nesse novo momento nosso de parceria, trazendo a Marluvas junto com a gente. E depois trazer o Abraão também, que é um cara que está rodando o Brasil todo, ele é o líder desse time técnico. Da parte técnica que você falou. Então ele tem muito conhecimento. Ele talvez seja uma das principais autoridades do Brasil hoje no calçado de proteção dos pés. Que legal. Entende muito de norma, muito. E onde que ele está? Ele mora em Salvador, mas ele roda o Brasil todo. Essa agenda desse povo Marluvas. Mas ele é um cara assim, formado, ele é técnico em couro, ele é formado em sapateiro, ele é um cara que domina a área. Conhece tudo. Era fornecedor da Marluvas e hoje está com a gente já tem 15 anos. Que legal. Então é um excelente profissional. Nós vamos alinhar e combinar para ele vir aqui. Até porque ele vai trazer uma experiência diferente que é a da utilização em chão de fábrica, ele pode falar só desse time, do uso, dos testes, pode mostrar o que ele encontra. Por exemplo, você sabia que das maiores empresas do Brasil em número de funcionários, 46% utiliza Marluvas? Não. E a gente sabe disso por quê? Por causa dessa visita. Então, a gente tem as empresas, as maiores empresas do Brasil, que geralmente tem muito problema com segurança, né? Sim, porque precisa ter segurança, é regra de ouro. A maioria usa Marluvas. E Marluvas não é o calçado mais barato, mas é o calçado que te entrega o melhor custo na linha do tempo. Porque ele te evita um acidente, ele evita um afastamento, ele vai durar mais tempo. Existe um compromisso muito forte com os materiais selecionados, a forma de construção, para que o usuário coloque de fato algo nos pés que proteja mediante um problema com acidente. Perfeito. Que orgulho estar junto de novo. Quero te agradecer. Obrigado. Muito a sua vinda aqui. Eu sei que tem muito mais para a gente explorar, inclusive acho que a gente pode ir buscando mais formas. Porque é isso, o pessoal precisa entender, né? Precisa saber. As pessoas, às vezes, nos perguntam, tá, ok, eu uso porque eu sei que é bom e a gente sabe o superficial. Mas trazer o fabricante, a gente tem a visão de dentro do processo. Então, não tem comparação. Riquíssimo, eu quero que você deixe a sua mensagem para esse povo que nos assiste sobre o calçado, sobre a vivência, a experiência. O que você acha que é essencial para que eles tenham aí a melhor qualidade? Eu brinco que para a área da segurança, e como para tudo na vida, né? A gente precisa ter mais dúvida do que convicção. Perfeito. Então, quando o profissional ele se expõe a sua vulnerabilidade, a proposta de duvidar daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo utilizado, faz ele reciclar aquele processo, conferir se tem falha, se não tem falha, se o produto é bom, se o produto é ruim, se como se diz, né? O EPI é o último na linha de proteção, mas as coisas que estão sendo feitas antes, elas têm espaço para serem melhoradas? E como que você vai fazer isso? Somente se você tiver dúvida. Se você tiver cheio de convicção,
você está à beira do abismo, porque as coisas mudam, os produtos, a engenharia de materiais mudam, o teu fornecedor, se não for sério, ele muda a matéria-prima do produto, então a gente precisa ter dúvida. Então, esse lance de criar hipótese, de questionar o produto, o material, a norma, ele é que enriquece o processo. Eu acho que essa é a principal contribuição que eu posso deixar tanto para os instrutores, que estão ali trabalhando na linha de frente como você, para formar outras pessoas, quanto para aqueles que estão ali no processo de execução, sabe? O cara que pega o PGR e fala assim, pô, eu vou proteger essa galera aqui, como que eu vou fazer isso? Então, mais dúvidas e menos convicções. Perfeito, perfeito. Fechou com chave de ouro. Eu concordo Obrigado. plenamente e vejo que é aí que a gente fica nessa ânsia, né? De estar sempre procurando mais. E quer esclarecer dúvidas? O nosso podcast é o caminho. A gente já tem alguns episódios muito legais. Eu já trouxe aqui falei de ancoragem para trabalhar a altura. Já falamos sobre questões voltadas para trânsito. A gente sempre está trazendo uma visão assim sobre o processo. Né? Vou trazer agora, lá para a próxima semana, nós vamos falar sobre cremes. O mercado está numa evolução muito grande, né? Os cremes, essa proteção de pele evoluiu demais nos últimos anos. A gente vai trazer aqui para poder falar. Então, é isso. Eu acho que é trazer e mostrar o quanto o mercado tem para oferecer. Mais uma vez, quero te agradecer. Obrigado. Eu nem sei o tempo que nós falamos, porque eu não marquei a hora que a gente começou. Também não. A Rafaela sabe. Mas é isso. Eu acho que o episódio entra. Eu vou deixar, inclusive você que está acompanhando, teve dúvida, teve um detalhe aqui que você fala, cara, eu quero saber mais, deixa nos comentários, direciona para o Fernando, Fernanda responde, resposta quente ali para a gente. Quero, mais uma vez, dizer que o espaço é de vocês. Obrigado. A Marluvas está no nosso coração. Foi a primeira empresa uma das primeiras que a gente aproximou e firmou uma parceria. Fizemos muitas coisas juntos, veio a pandemia, a gente, né? Foi uma loucura para todo mundo. Eu acho que agora é a hora que está todo mundo se encontrando, todo mundo evoluiu em algum aspecto e esse é o momento que a gente vai conseguir crescer juntos. Então, espero estarmos juntos aí por uma longa jornada. Desejamos sucesso, né? Eu vejo que pessoas que trabalham como vocês têm como missão de vida melhorar a vida do outro, é um trabalho muito nobre. Sim. E que o podcast continue prosperando, continue aumentando a audiência. Se você não está inscrito, se inscreva aí, dê o like no joinha. Se não gostou, também dá o dislike. Se achou que a gente não teve um bom bate-papo. Mas o importante é deixar a sua opinião. Escreva nos comentários, coloque aí nos comentários com o que você trabalha, qual é a atividade de risco, se você precisa de ajuda para que a gente possa participar, né? Mas eu me sinto privilegiado de estar aqui. Obrigado você, obrigado a Rafa, que está ali nos bastidores contribuindo para que tudo isso aconteça, né? Ela é que vai orquestrando o show, né? E muito obrigado a você que está dedicando o seu tempo para poder nos ouvir, para receber input, para receber informação. Isso é super valioso, né? Então eu sempre venho com muito prazer, com muita alegria, porque eu consumo muito podcast também. É verdade. Então, meu consumo de podcast, ele vem ali desde antes da pandemia, desde 2016. Eu sou um consumidor feroz de YouTube e de podcast. Então, entrevistas e tudo. E isso vai formando a gente um ser com cultura e capacidade de discussão de vários temas. E na área da segurança, isso é importante você entender de produto. Então, esse podcast aqui é para contribuir com o seu entendimento dos pés. Proteção para os pés a melhor marca de calçado de segurança do nosso Brasil. Está como o maior fabricante do mundo. Então, a capacidade produtiva nossa em produtos de couro e microfibra, eu estive na China por 25 dias e nem lá existe uma indústria com tamanha envergadura. A Marluvas hoje são 11 plantas, um centro de distribuição, todas em Minas Gerais, uma empresa 100% brasileira. São mais de 4 mil colaboradores. A gente não tem produção terceirizada. A gente não participa de projetos, por exemplo, de costura dentro do sistema prisional, nada disso. É tudo funcionário. São 4 mil famílias que são abençoadas com o consumo dos nossos produtos. Legal. Muito obrigado, viu? Parabéns. Que o sucesso
seja cada vez maior para vocês. Eu tenho um orgulho danado de estar do lado. Que bom. Mais uma vez dizendo para você, reforçando o que o Fernando já disse, está assistindo, não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Tem episódio aí toda semana, sempre um grande convidado trazendo insights poderosos. A gente precisa disso, o Fernando falou, a gente tem que ter dúvida, e a dúvida é que nos faz evoluir e crescer, então buscar conhecimento é muito importante. A gente faz isso aqui com muito carinho, lembrando mais uma vez, este episódio é um oferecimento da MA Consultoria, agradecendo Fernando e Marluvas pela participação, pela riqueza de conteúdo. Eu te espero no próximo episódio, porque na segurança pode. Até lá!